Um português, um croata e um suíço entram à conversa no funeral de Ellen White. Não estou a falar de forma metafórica, estamos em 1915 e o pastor está a pregar e lança-nos uma pergunta. E agora? Como vai ser a igreja? Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um confé com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast, muito obrigado por se encontrarem desse lado. Estou aqui, como habitualmente, com os meus queridos amigos. Temos o Joca, que é pastor na Croácia. Tudo bem, Joca? Olá, tudo bem? Muito bem-vindo. E temos também o Roberto Marques, que se encontra em Portugal. Tudo bem por aí? Tudo, olá a todos. E eu sou o apresentador de hoje, estou na Suíça e chamo-me Samuel Cunha. Nós estamos a fazer uma série sobre Ellen White e estamos já no nosso quarto episódio. Como vocês já repararam, nos últimos episódios não tivemos os pingos de leite, mas eles vão voltar certamente no futuro. Neste momento temos uma rubrica que já não é nova, mas que continua a ser rubrica, que é Era um confé, por favor? Muito bem, a pergunta que nós temos hoje é: pode-se ser adventista sem se acreditar em Ellen White? Pergunta se calhar que algumas pessoas já ouviram, já pensaram, já refletiram, mas nós agora vamos tentar dar uma resposta a ela. Joca, posso-te lançar a palavra? Podes, se for para eu apresentar o Roberto, na tentativa dele responder esta pergunta, podes sim, senhor. Então, Eu acho que é uma pergunta complicada, não é? E eu acho que nós já falamos aqui sobre a interpretação profética e sobre o papel de Ellen White também diversas vezes, sobretudo ao longo dos últimos meses. Mas a nossa teologia está muito ligada precisamente com a ideia de que ela é o cumprimento do espírito de profecia e que o espírito de profecia é uma das marcas do remanescente, do tempo do fim. E como também vemos não só que ela é o cumprimento, mas acreditamos que ela é o exclusivo cumprimento do espírito de profecia, ou seja, que não há mais ninguém, fica um bocadinho difícil quando nós somos assim tão inflexíveis na questão, fica um bocadinho difícil de desassociar a pertença à igreja, não é? Da questão de Ellen White. Mas a minha pergunta é: como é que nós definimos realmente a pertença à igreja? É apenas por uma questão teológica ou é algo completamente diferente? É uma questão de comunidade, é uma questão de até se calhar para muitos dos ouvintes que nos estão passando aqui a repetição, que nos estão a ouvir, não é? Quantos de vocês na realidade cresceram como adventistas e até têm uma questão cultural adventista que mesmo que vocês já não tivessem se calhar qualquer tipo de ligação à igreja, acabavam por de alguma forma manter-se bastante fiéis a certos princípios que aprenderam dentro da igreja, não é? Por isso há aqui várias questões que estão ligadas a essa pergunta e eu não sei se a resposta é muito, muito fácil. Como é que nós definimos a pertença à igreja? É apenas uma questão teológica ou não? Se é teológica, será que temos um bocadinho de liberdade e de agilidade para não ver apenas na Ellen White o único cumprimento do espírito de profecia, etc, não é? Portanto, fica bastante difícil de responder de uma forma fácil a essa pergunta. Não sei se o Roberto tem alguma luz que eu não tenha, mas não sei bem o que é dizer. ok. Bem, quanto à luz, eu não sei se tenho luzes, mas eu acho que eu gostei muito de um artigo que o Samuel mencionou aqui há algum tempo atrás, acerca das posições a nossa atitude em relação a Ellen White, não é? E claramente nós tínhamos um espectro que ia desde não acreditar de todo que Ellen White tenha, que é profetisa e tem qualquer coisa pertinente a dizer, até acreditar piamente que Ellen White, tudo o que ela disse, tudo o que ela escreveu, tudo o que ela fez era divinamente inspirado, quase como se fosse uma nova versão de Jesus Cristo sobre a Terra, não é? Tipo, temos esses extremos. E acho que o facto de nós constatarmos que esses extremos
existem na nossa igreja, acho que por um lado já nos diz a resposta que sim, que é possível ser adventista e não acreditar em Ellen White, ou desconsiderar Ellen White, ou ignorar, ou o termo que vocês preferirem. Acho que a questão, eu se calhar alteraria a questão ligeiramente e dizer, será que nós podemos ser bons adventistas e não acreditar em Ellen White, não é? No ministério dela? Eu mesmo, para esta segunda pergunta, a minha resposta seria sim. Porque a partir do momento em que Ellen White se tornar um elemento, não vou dizer chave, mas um elemento essencial para alguém ser adventista ou não ser adventista, nós entramos num terreno muito perigoso em que, para mim pessoalmente, nós já estamos no limite se podemos continuar a considerar-nos cristãos ou não. Acho que a única pessoa que deve ser essencial para a nossa identidade cristã deve ser Cristo, por isso qualquer outra personagem ou pessoa, por muito válida que seja, que venha se intrometer nessa identidade, acho que é algo a rejeitar completamente. E mais uma vez realçando que eu valorizo e acredito que Ellen White foi uma profetisa, acho que as duas coisas não impedem da mesma razão que qualquer outro profeta não deve tornar-se o centro da fé de alguém. Por isso, para mim, a resposta até é relativamente simples, sim. Acho que depois pode ser mais complicado, é como é que nós depois podemos tornar unido um corpo que às vezes tem opiniões tão diferentes e tão distintas nesse ponto e noutros pontos, não é? E claro que é um bocado a experiência que nós todos temos nas nossas igrejas, de tentar juntar esta diversidade de opiniões e tudo mais num grupo coeso e tudo mais, mas acho que sim, acho que não é impedimento nenhum para se tornar adventista e ser aquilo que nós podemos considerar um bom adventista, porque para mim a identidade deve ser sempre a Bíblia e Jesus Cristo, por isso para mim não existe qualquer incoerência. Sim. E só para qualificar a minha resposta, eu acho que nós podíamos também dirigir as pessoas para o episódio em que falamos sobre o credo adventista, etc. Eu acho que tem há muitas ligações precisamente com toda essa discussão que nós tivemos na altura. Qual é a caixa que define o que é um adventista, ou aquilo que o Roberto estava a tentar fazer na requalificação da pergunta, um bom adventista, não é? Ela não é até essencial. Provavelmente não é? Mas em termos da comunidade, será que hoje em dia é possível as pessoas? Isso aí já é outra questão completamente diferente. Sim. E só para acrescentar mais uma coisinha, lá está, não quer dizer, apesar de eu ter dito as coisas desta maneira, não é? Com esta, acho eu, claro, não é? Não quer dizer que a Ellen White não tenha um contributo importante a dar também para que nós possamos crescer na nossa fé, que nós possamos tornar cada vez mais sensíveis a Deus e por aí fora e por aí fora. Mas lá está, tipo, nós estamos a falar mesmo, será que Ellen White é tão essencial naquilo que é ser um adventista que nós não podemos, que é impossível ser-se um bom adventista sem acreditar no ministério dela? E pronto, se a pergunta é colocada nesses termos, então a minha resposta é não é preciso acreditarmos em Ellen White para sermos um bom adventista. De uma certa forma, vocês acabam por colocar a crença em Ellen White um pouco como o vegetarianismo. Estão de acordo com a minha análise? Não é uma regra de fé. Exatamente. Não é É uma algo orientação. essencial para a salvação e que não é algo, apesar de se fazer parte da nossa herança adventista, não é? Claro, e até da Não orientação é, a seguir para um adventista, mas sim, não é mas por que não é não obrigatório, que seres... não é através desse prisma que nós vamos definir se alguém é adventista ou um bom adventista, sim, nesses termos, sim. Eu gostaria de completar um pouco mais com uma citação da própria Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 37. Ela diz: não é essencial que vocês creiam em minha obra, seja eu um profeta ou não. A coisa essencial é que vocês obedeçam à mensagem ou à palavra de Deus. Claro que pronto, se calhar alguém mais conservador vai dizer: pois, mas ela é a palavra de Deus. Pronto, e faz pescadinha de rabo na boca e acaba por dar o mesmo.
mas dá uma sensação que nesta citação, que graças a Deus, graças à internet, a gente pode encontrar rapidamente nos motores de busca. Portanto, isto foi uma pesquisa extensiva, calculo eu, ao Não, longo eu dos últimos sabia que minutos. existia o texto, mas não sabia exatamente onde é que estava, então vim aqui procurar. Mas acho que vai um bocado no sentido de dizer que a própria Ellen White não considerava que acreditar nela deveria ser uma regra de fé. Há outros textos que ela diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé, por isso a mim parece-me estranho excluir uma pessoa do título adventista por não acreditar no ministério de Ellen White, ou não acreditar exatamente como as pessoas gostariam, como as pessoas pensam. Como disse bem o Roberto, existem muitas visões diferentes daquilo que é Ellen White. E às vezes quando nós falamos na igreja pensamos que toda a gente está no mesmo nível, ou seja, toda a gente pensa a mesma coisa em relação a Ellen White, mas não é assim. Não é assim. Por isso a minha resposta seria também sim. Claro que pode ser adventista sem se acreditar em Ellen White. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a este tema? Muito obrigado pelas vossas respostas então, e vamos então passar agora para a moagem do grão. Olá, aqui estamos nós para a moagem do grão. Espero que estejam preparados para trabalhar no duro, porque hoje nós vamos ter um tema que é muito importante. Pessoalmente, eu acho que é muito importante. E eu gostava apenas só de contextualizar um bocadinho aquilo que nós vamos falar. Nós estamos agora numa fase em que o Adventismo perde referências, e o Adventismo tem perdido referências desde o final do século XIX e início do século XX. Muitos dos pioneiros foram morrendo, e Ellen White é a última pioneira a falecer, mas não só isso, ela era uma profetisa que tinha guiado a Igreja Adventista, e ela desaparece sem deixar uma sucessora ou um sucessor, se podemos dizer assim. E isto foi um período muito conturbado da Igreja Adventista, porque depois este vazio de Ellen White, se é que podemos dizer assim, nós temos outro elemento que veio juntar-se a este cocktail espiritual da Igreja Adventista, que é o aparecimento de um movimento religioso americano, que é o fundamentalismo. O fundamentalismo era um movimento que acreditava sobretudo na inspiração verbal da Bíblia, na infabilidade da Bíblia, e este movimento vai influenciar muito do pensamento adventista e vai de alguma maneira ajudar à formação de dois campos. Um campo que tinha então esta visão literal da inspiração não só da Bíblia, mas aplicado a Ellen White, a infabilidade da Bíblia e de Ellen White, e outro campo que se colocava perguntas, não só por causa do contacto próximo, porque algumas das pessoas que levantam algumas questões interessantes acerca de Ellen White eram pessoas que trabalhavam muito perto de Ellen White, colaboravam muito perto de Ellen White. E neste início então do século XX nós temos uma conferência muito importante em 1919 que de alguma maneira vai tentar responder à pergunta: o que é que nós fazemos do Adventismo depois de Ellen White? E nessa conferência nós temos então estes dois extremos. Eu gostava de ler para vocês duas citações que representam, não quero dizer que tenham sido as únicas ditas acerca deste tema, não é? Qual é a importância de Ellen White, qual é a inspiração de Ellen White, o que é que nós podemos continuar a oferecer como adventistas para além daquilo que no pós-Ellen White. E temos então o aparecimento então desta secção mais conservadora, mais rígida, e nós temos então um pastor adventista, o pastor Tate, Asa Tate, que tinha começado como pastor em 1881, por isso não era propriamente um novato. Nesta altura, em 1919, ele já tem perto de 40 anos de ministério, e ele vai ter a afirmação seguinte: os ensinos da irmã White direcionam-nos sempre para a infabilidade da Bíblia e nunca para ela nem dos seus escritos como um padrão, muito diferente do que se ouve atualmente por estes que têm aparecido recentemente. E nós no contexto percebemos que estes são então estes novos pregadores, estes novos pastores que têm esta posição muito mais rígida
Hum. acerca de Ellen White. E a parte interessante acerca desta conferência de 1919 é que esta polémica que não começou aqui, mas que de alguma maneira nesta conferência nós tínhamos desde administradores até professores de teologia das nossas universidades, tínhamos de alguma maneira a gama de pessoas presente era bastante vasta, e eu acho que isso é interessante porque nós tínhamos vários tipos de adventismo que estavam representados, desde o mais institucional até aos teólogos. Isto foi um assunto muito polémico, mas eu creio que se calhar ainda mais polémico foi a decisão final, que foi de guardar todos os documentos referentes a esta conferência, e isto aconteceu até os anos 70. Só nos anos 70 é que eles foram descobertos de novo, foram publicados, foram estudados e por aí fora. E de alguma maneira a decisão que foi tomada, a razão por causa da decisão foi que eles consideravam que os membros adventistas não estavam suficientemente preparados para discutir verdadeiramente qual era ah, não só a inspiração de Ellen White, mas também a utilidade de Ellen White para o seguimento da Igreja Adventista, não é? Uma pergunta que nós vamos tentar também pensar um bocado, ah, e mostra-nos que se calhar a Igreja não foi o mais transparente que podia ter sido, não só acerca da complexidade da pessoa de Ellen White, do seu ministério, daquilo que ela disse, daquilo que ela não disse também, por vezes também é uma parte interessante do ministério de alguém, aquilo que ela não fala, aquilo que ela não menciona, as palavras que ela não utiliza. E eu se calhar aproveitava depois desta introdução para vos perguntar, não é? Isto foi um exemplo, mas eu acho que o fenómeno é mais largo e mais extenso do que simplesmente este exemplo. Como é que vocês classificariam a atitude ou a transparência da Igreja Adventista em relação à pessoa de Ellen White? Esta complexidade de Ellen White, nós já estamos no 4º episódio, nós já temos mostrado muitos exemplos de como Ellen White é uma personagem, é uma pessoa complexa, não só na sua vida privada e familiar, mas também acerca dos seus escritos. Como é que vocês consideram que a Igreja geriu ah, esta transparência de mostrar não uma caricatura, mas uma imagem o mais correta, o mais real possível de Ellen White? E se vocês pudessem mudar alguma coisa, o que é que vocês fariam? Se por acaso acham que é algo que poderia ser feito diferente, o que é que isso seria? Eu começo se calhar com o Samuel, se tu quiseres acrescentar alguma coisa. Sim, sim, eu posso começar. Eu acho que do outro lado, das pessoas que se acabaram de ouvir, Roberto, deve haver muita gente chocada. Porque é verdade que nós temos alguma cultura de falar sobre os fracassos da Igreja Adventista, mas para nós os fracassos resumem-se a 1844. E é para logo a seguir dizer que o fracasso foi uma vitória e pronto. Mas se calhar para as pessoas que estiveram a ouvir e ouvirem que essa Conferência Geral de 1919 ficou uma espécie de ficheiros classificados até aos anos 70 e que não Ficheiros secretos da Igreja quase, Adventista. não é? E que não se quis falar sobre isso e não sei o quê, demonstra um problema sistémico na Igreja Adventista que já está cá há muitos anos, que é a ideia de que existem algumas coisas que vão chocar demasiado e como vão chocar demasiado é melhor a gente não falar nelas. Isso fez-me pensar no Ministério Pastoral, porque existe muito isso na classe dos pastores, ou seja, eu acredito numa Não. coisa, eu penso uma coisa, eu acho uma coisa, mas não, os membros não estão preparados para ouvir e não sei o quê, e nós infantilizamos e aí meto na primeira pessoa do plural, nós infantilizamos muitas vezes os membros, achando que eles não estão preparados para determinadas coisas. E acho que a própria trajetória da Igreja não foi tão bem conseguida por falta de coragem justamente nesse momento inicial. Se vocês repararem, nós ainda hoje já não existe fundamentalismo social e religioso como no início do século XX.
e ainda hoje a Igreja Adventista tem marcas desse tempo. Coisas que se vêem até hoje. Ou seja, ainda hoje existem pessoas que acreditam na literalidade do texto bíblico, ou na inspiração verbal, ou Verbal. então Uhum. na inerrância dos textos bíblicos. Ainda hoje existem pessoas que acham que as mulheres têm um determinado lugar e esse lugar não é ao mesmo nível dos homens. Continua-se a ter muito medo de falar de sexo dentro da igreja, e isso tudo são marcas do fundamentalismo religioso norte-americano do início do século XX, que ainda hoje estão aqui, não é? Por isso, isto é uma coisa que me faz-me refletir muito sobre justamente a trajetória que a igreja tomou, justamente por essa falta de abertura inicial. Se calhar, Deixa-me só acrescentar uma pergunta para ti, Samuel, e depois força. o Joca também vai ter a ocasião também de dar o seu contributo. E esta pergunta é para os dois, mas aproveito a tua intervenção para clarificar uma coisa. Achas que se realmente nós tivéssemos começado uma discussão honesta, autêntica, pública sobre Ellen White mais cedo, achas que nós se calhar teríamos resolvido alguns dos problemas que enfrentamos ainda hoje em dia, acerca do ministério de Ellen White, da forma como relacionamos com ela? Eu acho que sim, porque acabou por se criar uma tradição em relação a Ellen White, e uma tradição que é contrária àquilo que era a visão dos pioneiros. Ou seja, o facto das conversas que foram tidas em 1919 terem sido guardadas fez com que a igreja justamente mudasse de trajetória. Antes, e quando a gente lê vários comentários das pessoas nessa conferência geral, nós encontramos muito o pensamento dos pioneiros. E nas pessoas que mais jovens, como disseste, ou seja, no Holmes, ou não sei como é que o outro se chama, Washburn também, a gente vê aquilo que a gente acredita ainda hoje, na sua maioria, na Igreja Adventista. Por isso eu acho que podia-se mesmo ter feito a diferença. Que teria resolvido se calhar alguns dos problemas que Sim. nós temos agora. Não sei Se se eu pudesses posso, mudar. se eu posso Força. ler algumas situações a mais do que se aconteceu lá. Eu tinha aqui preparado pelo menos umas que eu achei bastante interessante. Força. Por exemplo, esta é do Thompson. Ele diz assim: se tivéssemos sempre ensinado a verdade a respeito da questão da inspiração de Ellen White, não teríamos agora nenhum problema ou choque na denominação. Mas o choque é porque não temos ensinado a verdade e temos posto os testemunhos num plano que ela diz que não estão. Temos superestimado os seus escritos mais do que ela própria o fez. Ou seja, isto é tão atual que até faz impressão. E ver que alguém que privou com Ellen White em 1919 já estava a dizer isto, para mim parece-me gritante, como se calhar para as pessoas que nos estão a ouvir, não é? Ou seja, já se estava a ver um certo embrião daquilo que ia acontecer, ou seja, do endeusamento de Ellen White. Haviam pessoas que estavam a lutar contra isso, mas com medo de se calhar de haver cisão na igreja, ou de se calhar de frustrar determinadas coisas, ou de ter conversas difíceis, coisa que os adventistas normalmente não gostam. Preferiu-se uma não ação, um silêncio, um esconder as coisas, varrer para baixo do tapete. E ainda hoje, para muita gente, o lugar de Ellen White não está claro. Por isso eu não sei, não posso afirmar que tem uma conexão direta, mas parece ter. E se pudesses mudar alguma coisa, o que é que terias mudado da forma, nestes últimos 100 anos, vamos dar assim alguns anos de margem, não é? Nestes últimos 100 anos, na forma como a Igreja tem apresentado, tem ensinado, tem veiculado também os livros de Ellen White, não é? Ao ministério dela, o que é que tu terias mudado se tivesses essa capacidade, essa capacidade a nível de decisão, não é? Sim, estou-me a sentir o Aladino, não é? No meio disto. Se pudesses ter um desejo. Exato, mas não ia pedir uma coisa muito espampanante. Ia pedir que, se calhar, que o White State trabalhasse mais em guidelines e menos em publicação de livros. Ou seja, gastasse mais tempo a educar o membro do que a criar conteúdos para o membro. Porque acho que deveriam ter esse ministério, não só proteger os direitos
dos livros de Ellen White e assegurar a transmissão e as boas traduções e de uma certa forma promover a obra literária, mas ter um lado educativo de mostrar às pessoas como é que deve ser lida Ellen White, qual é o peso de determinados documentos e sim, seria por aí que eu tentaria mudar, sem sem grandes perspectivas de fazer uma grande mudança, porque no final do dia as pessoas vão sempre acreditar naquilo que querem, seja o que vocês sabem como pastores, não é? A gente podemos pregar aquilo que a gente quiser, as pessoas no final vão sempre acreditar naquilo que elas querem acreditar, mas pelo menos nós estaríamos aqui a ter esta conversa, a dizer, epá, se calhar temos aqui uma oportunidade no início do século XX que desperdiçamos. Sim. E tu, Joca, o que é que tu achas? Achas que perdemos muito tempo por causa desta decisão? Achas que se calhar muitas destas discussões, não é? O Samuel leu uma citação como tantas, não é? Isto foi realmente um tema muito debatido na altura, nesta conferência. Até que ponto é que tu achas que nós poderíamos ter, se calhar, uma visão mais coerente se a Igreja tivesse tomado outras decisões? Não sei se. Não sei, lá está. Mais uma vez, como Samuel disse, eu não sei até que ponto é que nós conseguimos realmente influenciar a perspectiva das pessoas ou não, não é? Portanto, eu não sei até que ponto é que isso teria uma influência na perspectiva que a maior parte das pessoas iriam ter sobre Ellen White. Será que seria realmente muito diferente daquilo que temos hoje em dia? Provavelmente não, até porque o embrião que nós vimos na Conferência Bíblica de 1919, muito provavelmente não era um embrião que vinha apenas dos teólogos, mas era um embrião que estava no meio da igreja. Daí também o medo deles, como o Samuel já referiu, de tentarem não, portanto, selar os registros para que não houvesse divisões, não é? Portanto, claramente aquele embrião, que é um embrião, eu acho que até de certa forma natural, de pessoas que não não privaram com Ellen White, ou seja, que não viram o seu lado humano, não viram o que é na prática ter uma pessoa viva que tem conflitos com outras pessoas e que de alguma forma é o espírito de profecia. Esse embrião estava lá e provavelmente iria acabar por ser desenvolvido de qualquer forma, independentemente dos registros estarem fechados ou não. Mas o que é que poderia ter evoluído de forma diferente? Eu vou utilizar aqui uma expressão do futebol americano. Fizemos um fumble, ok? Portanto, no inglês, o fumble é aquele, ou melhor, no futebol americano, o fumble é aquele momento em que o jogador está com a bola, perde o controle da bola sem cair no chão, o que significa que a bola está aberta para que outros peguem nela e corram na direção oposta, não é? Portanto, que possam fazer a equipa perder perder o controle da bola, perder a posição atacante. Eu estou chocado que tu estejas a usar uma ilustração do futebol americano quando em português do Brasil nós temos a expressão pisar na bola, que quer no fundo dizer a mesma coisa. Não estou tão familiarizado com a expressão pisar na bola do português do Brasil, por isso eu estou a utilizar uma que é bastante comum na língua inglesa também. Portanto, fizemos um fumble. E porquê é que eu digo que fizemos um fumble? Eu acho que há muitos livros que foram publicados acerca de Ellen White de uma perspectiva crítica, foram escritos precisamente porque havia pessoas que foram ensinadas certas coisas acerca de Ellen White, nunca lhes foi dada uma perspectiva ligeiramente divergente, e quando, através das investigações que elas fizeram, ou alguma coisa que descobriram aqui ou ali por acaso, viram que aquilo que tinha sido ensinado não estava correto, de repente viram-se completamente contra Ellen White. Ou seja, até nesse sentido de tentar manter a posição de Ellen White, tentar manter Ellen White numa posição de respeito dentro da comunidade,
nós acabamos por fazer um autogol, digamos assim, não é? Ou seja, isto vem para a questão da abertura. Eu acho que é sempre preferível ter abertura em relação àquilo que nós sabemos, àquilo que nós conhecemos, e também dizer abertamente aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não conhecemos. Essa normalmente é a minha abordagem no meu Ministério Pastoral. E até agora eu tenho tido bons resultados, porque as pessoas veem que podem não concordar comigo, mas eu estou a ser aberto em relação àquilo que eu conheço, em relação à forma como eu negocio aquilo que eu conheço, com as minhas crenças, por exemplo, ou seja, o meu conhecimento mais técnico em termos de teologia com a minha crença num Deus que existe, o meu conhecimento técnico acerca de manuscritos da Bíblia, de traduções da Bíblia, etc, etc, com o conhecimento que eu tenho, perdão, com a crença que eu tenho num Deus que de alguma forma inspira homens a escreverem, homens e mulheres a escreverem livros ao longo de séculos e séculos de história, não é? E ser abertos em relação a tudo isto, eu acho que normalmente acaba por trazer mais resultados positivos do que resultados negativos. Essa é a minha Concordo. experiência. E eu acho que se calhar essa foi a grande oportunidade que nós perdemos. Se tu Ao, ao, pudesses, ao colocar, desculpa, Roberto, ao colocar tudo isto atrás de uma parede, não é? Perdemos a oportunidade de ser abertos durante quantos? 50 anos, não é? Portanto, foi nos sim, anos 70. ahm, e como é lógico, quando as coisas rebentaram, entre aspas, nos anos 70, o choque foi muito maior do que aquele que teria sido se nós tivéssemos sido mais abertos em relação a isso. e se pudesses concretizar essa transparência, não é? Acho que o tema forte da tua intervenção foi isso mesmo, não é? Transparência, abertura. Como é que tu terias concretizado em relação a este ponto específico de Ellen White, da complexidade da sua pessoa, não é? Tu falaste um bocadinho das tensões, mas havia outras também, não é? Do ministério dela, dos seus escritos. Como é que tu terias, se calhar, concretizado isso de uma forma mais prática? Eu acho que vou tirar um exemplo daquilo que a Igreja Adventista está a fazer hoje em dia e vou dar outro exemplo em relação àquilo que eu acredito que é normalmente a melhor abordagem para situações destas com temas complicados. Em relação àquilo que a Igreja Adventista está a fazer hoje em dia, eu acho que aquilo que nós temos feito ao longo dos últimos, se calhar, 10, 15 anos, em relação aos escritos de Ellen White, tem sido relativamente bem feito, no sentido de que aqui há relativamente pouco tempo decidimos, ok, toda a gente tem acesso a tudo isto, ok? Vamos publicar todos os manuscritos, não há manuscritos que estão colocados atrás de uma parede, dentro de um cofre, não há, deixa de haver. Mas isso não foi propriamente uma decisão voluntária, se é que podemos dizer Exatamente. assim, da Igreja Adventista, não é? Porque Não, havia não, também a questão precisamente, dos direitos de autor, não é? não, mas, ok, certo, há a questão dos direitos de autor, mas tu tens a possibilidade de os publicar, porque o Ellen White Estate controla os direitos de autor de tudo aquilo que Ellen White escreveu. Agora não tenho, não controla os direitos de autor porque eles Agora já não, passaram para... Mas acho que certo, o que o Roberto? Joca está a tentar dizer é que eles Teve uma atitude publicaram, mais proativa em relação a isso, não é? Sim, mesmo eles tudo que é publicaram. manuscrito está praticamente tudo publicado no Sim. Manuscript Sim, Releases. e durante décadas houve coisas que foram mantidas em cofres, portanto, sem qualquer tipo de acesso ao público em geral, não é? E portanto, essa para já é a grande diferença que eu acho que a Igreja Adventista neste momento finalmente tomou o passo correto em relação a isso, não é? Já agora fica ligeiramente ligado a isto, apesar de há coisas muito interessantes, edições muito interessantes por esse mundo fora, de livros da Ellen White, com notas de rodapé, com comentários, etc, etc. Também há um passo bastante positivo, ok? Que se calhar nós devemos ter feito há 60, 70 anos atrás, não é? Pronto. Portanto, essa digamos assim, a jogada que eu retiro daquilo que a Igreja Adventista está a fazer hoje em dia, que se calhar devíamos ter feito logo em 1919. E o segundo aspecto que eu retiro mais da minha própria experiência é, normalmente, quando nós temos temas que podem causar cisão, divisão, etc., é sempre melhor nós
falarmos abertamente deles e colocarmos diferentes perspectivas no mesmo espaço do que dizermos aqui está a perspectiva, a única perspectiva e ponto final parágrafo. Ok? Porquê? Porque quando nós dizemos, ok, nós temos dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, temos duas ou três perspectivas diferentes em relação a este tema único, vamos sentar-nos, vamos falar abertamente sobre a questão, podemos não concordar, mas todos nós continuamos a pertencer a esta comunidade. Isso automaticamente cria nas pessoas a ideia de que há mais diversidade do que apenas um único ponto, do que apenas um único ponto de vista, não é? E isso, no caso de Ellen White, poderia ter. Foi uma oportunidade que nós perdemos, porque durante anos e anos e anos havia a única perspectiva em relação aos escritos, que, como vocês já referiram bastante bem, foi influenciada pelo fundamentalismo americano naquela segunda década do século XX. E essa foi a perspectiva que se manteve sem haver direito ao, como é que se diz em português? Ao contraditório, não é? E a partir desse momento, quando tens apenas uma perspectiva, não tens direito ao contraditório, chegamos à situação que temos hoje em dia. Basicamente, essa seria talvez a minha abordagem na altura. Obrigado. Acho que um aspecto que vocês falaram ao de leve e eu gostava de explorar um bocadinho mais convosco, que eu mencionei também na introdução, foi a influência que o aparecimento deste movimento, o movimento fundamentalista, teve no impacto que teve na Igreja Adventista, não só, mas nesta discussão específica acerca do papel de Ellen White. Porque é verdade que se calhar o sentimento, não é? O Joca falou do embrião, ou da semente, ou o início, já tinha ali alguma coisa, e é verdade. Mas a percepção que eu tenho também um bocado deste período é que, de alguma maneira, este movimento fundamentalista deu legitimidade para se ir mais longe nesse tipo de posições, mesmo dentro da Igreja, não é? De alguma maneira corroborou se calhar o sentimento que eles tinham, não é? Que a inspiração divina só se faz através do modo verbal, só se faz através de escritos infalíveis e por aí fora, e de outra maneira deu mais força nesse sentido ao aparecimento então deste movimento híbrido, talvez, entre o adventismo e o fundamentalismo. É verdade que nós sempre tivemos uma corrente mais conservadora na Igreja, desde o início. Em alguns pontos Ellen White era liberal, noutra era mais conservadora, não é? Nós falamos um bocado dessa complexidade de Ellen White, mas de alguma maneira o facto deste movimento ter aparecido neste momento específico da morte de Ellen White permitiu que ele se desenvolvesse de uma forma que se calhar não se teria desenvolvido se não tivesse acontecido perto da morte de Ellen White, se ele não tivesse surgido nesta altura específica. Eu gostava de partilhar uma citação do famoso Claude Holmes, que foi um personagem da história adventista que, de alguma maneira, foi um representante deste sector, deste grupo de irmãos, e defendia de tal maneira a visão de uma inspiração verbal de Ellen White, uma inspiração infalível de Ellen White em todos os seus escritos, que ele chegou. Eu vou ler esta citação porque eu achei simplesmente deliciosa e eu queria partilhar convosco, em que ele responde a críticas que lhe são feitas, não é? Ele apresenta a crítica e depois dá a resposta dele, e eu vou então ler a citação. Muitos dizem-me, está a fazer de Ellen White um papa. Ao que eu respondo, nunca. Nunca eu não desceria a dignidade e a autoridade da mensageira do Senhor, colocando-a ao nível do Papa. Ela é muito superior a qualquer Papa. Que não é uma citação única dele, também tem outra citação que eu não consegui encontrá-la para trazer, mas eu já tive a ocasião de a ler, em que ele diz claramente que a inspiração, a autoridade, a infabilidade de Ellen White é muito superior ao Papa, porque essa infabilidade estava limitada aos éditos, não é? Às bulas papais, enquanto que a infabilidade de Ellen White era permanente. Outra citação também impressionante. E aquilo que eu gostava de colocar, não é? Porque isto é uma citação que se calhar
para qualquer um de nós é capaz de nos parecer exagerado, irrealista, prontos, e muitas outras coisas. Mas se calhar a verdade é que há muitas pessoas que hoje em dia ainda têm a mesma consideração por Ellen White, ainda veem da mesma maneira. E de alguma maneira eu gostava que vocês pudessem partilhar comigo o que é que vocês acham que, através desta influência do movimento fundamentalista, não é? Porque é verdade que nós não somos só influenciados pelos liberais ou pelos supostos liberais, a Igreja também foi muito influenciada por movimentos conservadores da Igreja e nem sempre na boa direção. Como é que vocês acham, que aspectos é que vocês acham que ainda estamos a lidar e que causam de alguma maneira alguma moça àquilo que a Igreja é e deveria ser? Joca, se calhar começaria contigo. O que é que tu Sim, sim. achas? Eu vou dar um exemplo, está ligado não se calhar tanto a Ellen White, mas à perspectiva da inspiração verbal e da infalibilidade dos textos bíblicos, não é? Hoje em dia, quando eu mudei para a Inglaterra, eu andava à procura de uma Bíblia nova e estava à procura de uma New King James, não é? Porque eu sempre ouvi falar da King James, foi a tradução de referência na língua inglesa que eu sempre ouvi falar Desculpa, não quando foi a King estava. James que Jesus utilizou quando estava no seu ministério? Peço desculpa, não. Se me puderes Eu tenho, clarificar esse ponto, eu tenho, agradeço. eu tenho a perspectiva pessoal de que Jesus falava croata, portanto, em princípio, não. Mas Pequeno parênteses explicativo para quem nos está a ouvir: existem pessoas neste mundo que acreditam que a King James é a única versão que deve ser utilizada da Bíblia. exatamente, e A portanto, única é esse o divinamente meu inspirada. ponto. Fechar É esse o meu parênteses. ponto. É esse o meu ponto. Nós temos, e se calhar é difícil para as pessoas que não estão, que nunca tiveram a oportunidade de estar na Inglaterra de compreender isso, mas há montes e montes de pessoas na igreja, sobretudo na igreja adventista, que também é a realidade que eu conheço, que acreditam precisamente nisto que o Samuel estava a dizer. Ou seja, a New King James, ou melhor, ou a King James, é a única versão da Bíblia que se pode utilizar na igreja, que nós podemos ler nos nossos. E quando nós, teólogos, que temos um bocadinho de conhecimento da história, sabemos que, por exemplo, né, os tradutores da King James não tinham acesso aos manuscritos gregos dos últimos livros da Bíblia, incluindo Apocalipse, e que por isso fizeram uma tradução da Vulgata para o inglês nesses livros, não é? Quer dizer, é quase cómico dizer que a King James é a versão mais infalível da Bíblia que nós podemos ter. E eu creio que mesmo os autores que nos estão, perdão, os nossos ouvintes que nos estão a ouvir, conseguem compreender que fazer uma tradução da Vulgata para o grego e depois do grego para o inglês. Portanto, a tradução que foi feita da Vulgata para o grego era de Erasmus, e então depois King James utilizou essa tradução de Erasmus para fazer o texto, a versão inglesa. Compreenderão que não é propriamente a melhor coisa no mundo quando se vai buscar a Bíblia que está associada de forma tão forte à Igreja Católica, nada contra os católicos, mas para fazer uma tradução para a língua grega e depois do grego para o inglês, não é? E isto é uma forma prática como nós ainda hoje em dia lidamos com consequências do fundamentalismo, ok? Porquê? Porque nós construímos toda uma série de recursos à volta da Bíblia, na língua inglesa, que estão focados naquela tradução, na King James, ok? E normalmente quando nós depois vamos utilizar outras traduções, de repente as coisas já não fazem tanto sentido assim, como nós gostaríamos que elas fizessem. E eu dou estudos bíblicos com perguntas, ok, qual é a palavra que se encontra neste versículo? E do momento em que tu utilizas uma tradução diferente da King James, já não vais encontrar a palavra que as pessoas queriam que tu encontrasses, não é? E isto é claramente uma consequência do fundamentalismo que nós ainda hoje em dia temos de uma forma bastante real dentro da igreja adventista, sobretudo em determinados contextos, não é? E o que é que isto nos impede? Impede-nos de tentarmos obter novo conhecimento,
de tentarmos obter nova luz, tentarmos obter aquele princípio que Ellen White defendia, que era a verdade presente, não é? Estarmos continuamente num processo de aprendizagem e de melhoramento, digamos assim, daquilo que sabemos em relação à Bíblia, e perdemos aquilo que Ellen White definia como as joias que nós podemos encontrar na Bíblia, porque ficamos focados apenas numa versão que é supostamente infalível, inalterável, etc, 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 não é? E infelizmente essa é uma das consequências que eu vejo, e que vai para além dos textos de Ellen White, vai até à maneira como nós lemos a Bíblia, como nós interpretamos a Bíblia. Mas que também tem uma incidência clara na maneira como tratamos Ellen White, não é? Como lemos Ellen White. Claro, Obrigado, claro, como é Joca. lógico. Samuel, o que é que tu achas? O que é que nós ainda temos como herança desta influência fundamentalista que ainda temos que lidar nas nossas igrejas, na forma como nós vemos Deus, na forma como vemos a Bíblia, como utilizamos a Bíblia, ou mesmo Ellen White? Eu acho que aquilo que ainda nós temos muito claro na nossa igreja e que vem, se calhar, da influência do fundamentalismo americano do início do século XX, é o facto de a igreja reagir de forma negativa às mudanças culturais ou às mudanças sociais. É isso que acaba por acontecer. As pessoas agarram-se à Bíblia e passam a dizer que ela é literal e que ela não erra e tudo, porque vem o mundo a mudar tanto à volta que são movidos pelo medo e acham que vão encontrar porto seguro se exagerarem a espiritualidade, exagerarem a religiosidade. E é isso que acaba por se tornar fundamentalismo, o fanatismo. Nós como adventistas temos um pouco isso. Se vocês pensarem, nós não somos pessoas com muita idade, não é? Tipo, estamos entre os 30 e os 40 anos, não é? Mas no tempo de vida que nós temos, nós já vimos a igreja ter reações fortes contra as transformações sociais. Por exemplo, se vocês se recordam, nos anos 90 era muito comum os pregadores falarem contra a televisão. Ou seja, uma coisa que hoje já não se faz, até porque a televisão perdeu a força que tinha antigamente. Ou seja, aquela coisa de está a haver uma transformação social, isto não deve ser bom. E às vezes torna-se quase caricato. Por exemplo, há um fenómeno que está a acontecer neste momento que eu ainda não tive tempo de ir ouvir tudo, mas estou a aguardar com muita impaciência, que é, se calhar as pessoas que estão-nos a ouvir, ou vocês sabem certamente, há uma série que se chama Chosen e que está a ter muito sucesso a relatar a vida de Jesus. E dentro da Igreja Adventista existem as reações estão completamente polarizadas, ou seja, ou tu achas que aquilo é espetacular, a melhor coisa alguma vez feita no grande ecrã, ou achas que aquilo é satânico e que não é bom, e que já existem vídeos a dizer tipo que o Chosen é uma cena satânica e provavelmente jesuíta, vai chegar aí certamente. E isso para mim transpira o sentimento do início do século XX. Ou seja, eu vejo uma transformação social ou alguma coisa que está a aparecer e que está a levar muitas multidões a aderir ou a fazer e não sei o quê. Eu nem sequer vou usar muita razão, eu vou lutar contra e vou tentar, como se diz em francês, encontrar o pequeno inseto que está ali no meio para poder criticar. Não, mas tem ali um insetozinho. Por isso eu acho que isso ainda hoje infelizmente é algo que se pode verificar na Igreja Adventista, essa teologia do medo, já abordamos num episódio. Obrigado. Sem Foi dúvida. interessante as vossas intervenções. Eu acho que, se me permitem só acrescentar uma coisa, uma perspectiva também pessoal em relação a este ponto. Também achas que o Chosen é satânico? Não, por acaso, eu ainda não vi a série toda, por isso não vou estar a ok. fazer prognósticos, mas já vi a primeira temporada. Gostei bastante. Mas lá está, mas tu agora tocaste numa coisa que eu acho que é muito, muito interessante e acho que toca muito nesta questão do fundamentalismo, que é esta noção de que em todos os fenómenos sociais ou culturais que apareçam, nós temos que ter uma posição completamente definida, ou a favor ou contra.
não há a possibilidade de nuance, não há a possibilidade de alguma ambiguidade. E normalmente contra. Sim, Normalmente normalmente contra. contra, não é? E normalmente contra. Normalmente Mas contra. depois lá está, tipo, a polarização. Eu acho que dessas heranças é a polarização que nós encontramos na igreja, mas na sociedade em geral, não é? Ahm, para nós termos a polarização, nós não precisamos de ter dois lados, nós só precisamos de um lado que esteja sempre a provocar e sempre a causar conflito, para depois nós naturalmente termos polarização, não é? Pelo menos é a minha leitura do que tem acontecido um bocado no século XX e agora no século XXI. E eu acho que uma das grandes heranças que nós temos do fundamentalismo é isso mesmo, é de nós não sermos capazes de haver assuntos em que não temos opinião, em que simplesmente, ok, pronto, o que tu quiseres, não há stress, tipo, não é importante, Sim. não é importante, nós não precisamos de nos degladiar até ao final por isto, estás a ver? Sim. E pronto, e vou utilizar uma ilustração futebolística, já que o futebol americano veio à baila, não é? Tipo, eu acho que cada vez mais na igreja e na sociedade em geral, nós agora entramos muito nesta noção de tribalismo, não é? Tipo, eu pertenço à minha tribo, eu pertenço ao meu clube e não interessa qualquer que seja a questão, o árbitro roubou sempre o meu clube e favoreceu sempre o clube adversário. E É acho que assim, o isto meu é uma clube é herança. sempre roubado, por isso. Sempre, sempre, sempre. O meu também, e é diferente do Samuel. Mas é isto que eu estou a falar, não é? Tipo, acho que isto é uma herança fundamentalista na igreja e até na sociedade. Até arriscaria dizer na sociedade, porque eu acho que isto foi um fenómeno que começou sobretudo nos Estados Unidos, mas que depois se expandiu um bocadinho por causa da influência dos Estados Unidos ao resto do mundo, sobretudo o mundo ocidental. Mas acho que esta é se calhar uma das heranças que é mais subtis, menos falada e se calhar uma das mais, ah, espero não aplicar mal a palavra, perniciosas, porque é difícil de tocar, é difícil às vezes de nos apercebermos disso, não é? Mas quantos e quantos assuntos hoje em dia na igreja é difícil nós termos às vezes uma posição coerente, que seja equilibrada, se é que podemos ter posições equilibradas, mas simplesmente, ok, tipo, não me interessa, eu não tenho que ter uma opinião acerca desse assunto. Por exemplo, deste o exemplo de Sousa, não é? Tipo, será que as únicas posições possíveis são essas, não é? Tipo, adorar e achar Claro que que não. é a melhor série, ou então detestar e achar que é uma polémica não, um subterfúgio jesuíta para contaminar e por aí fora, não é? E acho que acho que os fundamentalistas e o movimento fundamentalista foi muito neste sentido, tipo, de limitar barreiras, de limitar limites, e quem não estiver deste lado da barreira do limite é meu inimigo. Exatamente. E às vezes E com essa é que eu coisas acho que é tão uma das ridículas. grandes influências deste movimento fundamentalista, e pronto, se vocês quiserem procurar o Holmes, procurarem aquilo que o Washburn, tu mencionaste o Washburn também, e outros, não são os únicos, acho que isso torna-se muito aparente que esta tendência de classificar toda a gente ou como aliado ou como inimigo tornou-se uma influência, infelizmente, uma herança muito pesada na nossa igreja, e que sinceramente acho que é mesmo só pelo Espírito de Deus é que vamos se calhar um dia conseguir resolver isso, porque é mesmo muito pesado, e eu vejo muito isso desde a nível da igreja local até à Conferência Geral. Gostava de aproveitar que nós pudéssemos também não só deixar as coisas assim também, se calhar com um tom um bocadinho negativo, mas também se calhar dar a ocasião para nós podermos pensar um bocado como eles fizeram em 1919, e se calhar uma proposição que eu colocaria à mesa, se vocês estão a favor, contra, o que é que vocês acham, era, em poucas palavras, claro, em poucas palavras, até que ponto é que seria desejável ou viável, praticável, termos um cânon dos escritos de Ellen White. Quer dizer, livros que nós consideraríamos como, ok, isto claramente é inspirado, isto claramente é útil, é benéfico, é produtivo para a nossa igreja, para as pessoas lerem, não é? Para promovermos, e aquilo que não se calhar entraria nesse cânon,
e que nós digaríamos, prontos, quem quiser, é interessante, pode ser, mas se calhar mais para contextualizar historicamente, uma clara distinção entre os escritos dela, não é? Até que ponto é que vocês acham que seria desejável, viável, praticável, útil? O que é que vocês acham? Se calhar vou começar pelo Joca. Uhum. Peço desculpa, mas tem que ser curtinho. Sim, só 20 minutos e chega. Ahm, eu percebo a pergunta e acho que é se calhar importante nós termos de alguma forma a capacidade de ensinar os nossos membros em relação a quais foram os livros que Ellen White escreveu enquanto estava viva. Creio que toda a gente mais ou menos sabe quais são. Mas depois quais foram os livros que foram feitos através de compilações enquanto Ellen White estava viva, ok? E quais são aqueles que foram feitos através de compilações depois de Ellen White morrer, não é? Porque lá está, nós já falamos aqui, não vale a pena estar a repetir, não é? Mas se alguém for buscar as minhas mensagens no meu telemóvel e decidir compilar um livro com conselhos do Pastor João, Eu li esse muito livro. provável. Lias? Claramente, Espetacular, claramente. fantástico. Best-seller. Best-seller. Eu não ia gostar muito que as pessoas tirassem as minhas mensagens do contexto, etc. Não é? Portanto, não vale a pena estarmos aqui. E por isso eu percebo que é importante nós termos esse esforço de educar as pessoas em relação aos livros de Ellen White. Tenho problemas com a palavra canon, porque o meu medo é que a partir do momento em que tu utilizas a palavra canon, que Claramente passe. provocadora. Essa expressão claramente Exatamente, provocadora. como é lógico, é claramente provocadora, mas que acaba por ter o efeito contrário, ou seja, temos que ler isto e, portanto, acaba por elevar aqueles livros de uma forma, se calhar, ainda mais direta à posição, uma posição igual à Bíblia, não é? E esse seria o meu desafio. Seria o meu desafio. Obrigado. Samuel, o que é que tu achas? Uma Bíblia de Ellen White, um cânon de Ellen White? Acho que a dica que o Joca deu, acho que foi interessante, não é? Tipo, claramente pôr as compilações numa secção à parte, não é? Claramente distinguir isso, mas o que é que tu achas? Achas que é útil? Achas que vai mudar alguma coisa? Achas que mudaria alguma coisa na prática? Eu acho que sim, que podia mudar muita coisa. Eu sou um criativo por natureza, por isso vem-me logo 30 mil ideias à cabeça de coisas que podiam ser feitas. Desde um código de cores, a todos os livros terem um editorial, é assim que se chama, a introdução feita pelo editor, não é? Editorial. A Notas de explicar, rodapé. sim, a explicar o contexto em que foi escrito e ter uma espécie de uma taxonomia de inspiração, ou seja, tipo, isto é inspiração média, alta, baixa. Claro, estou aqui a gozar, não é? Mas podia-se colocar uns nomes que fossem mais corretos e justos e que exprimissem melhor. Já foi abordado noutros episódios que minha perspectiva pessoal e também do leitor dela no White dá uma sensação que o ministério dela são mais os testemunhos do que propriamente os livros que nós tradicionalmente achamos que são os inspirados, ou seja, já todas as nações, profetas e reis, patriarcas e profetas. Eu vejo pessoalmente mais a inspiração dela no White a funcionar quando ela tem uma visão de que tem que dizer algo a alguém e que escreve uma carta a essa pessoa. Deus disse-me para eu te dizer isto, do que propriamente um livro que ela escreveu. Bom, vocês sabem um pouco as circunstâncias como esses livros foram escritos, em que parece mais um trabalho literário feito por uma pessoa inspirada, mas menos uma questão de inspiração direta. Por isso, sim, eu acho que o White State podia pelo menos categorizar os livros, fazer um canon. O nome não me causa problema, como vocês sabem, do grego significa medida, por Sim. isso não me faz problema a ideia de um canon, mas sim, se esse canon fizesse uma espécie de gradação dos escritos,
com uma exclusão total daquilo que são compilações, ou seja, eu assinaria por baixo. Então, um ponto em comum, compilações nem vê-las, não é? Acho que estamos todos de acordo, não é? Que mesmo fazer uma compilação com a Bíblia é errado. É Eu posso altamente encadear, problemático. eu posso encadear versículos de forma a dizer aquilo que eu quiser. E a prova é que há tantas religiões justamente porque é isso que é Sim, feito. sim, sim. E, toda, Faz, faz lembrar e tudo aquilo que foi justificado através da Bíblia, mesmo e inclusive crimes contra a humanidade, não é? Sim, Exatamente. sim. Exatamente. E já agora eu não tenho bem certeza até que ponto é que mesmo o movimento fundamentalista não está ligado também precisamente a essas questões, porque nós sabemos na América dos anos 1900, 1910, era a altura em que se começou a falar de restituições, se começou a falar de toda uma série de perspectivas sociais, não é? Que acontecem. Também, como é lógico, as perspectivas teológicas que nós sabemos que se desenvolvem mais ou menos no final do século XIX, Na ciência e, também. e o fundamentalismo acaba por, por ser resultado de todos esses movimentos. Mas faz lembrar um bocadinho aquela anedota que não tem piada nenhuma, não é? Da pessoa que vai procurar na Bíblia o que é que deve fazer, encontrar a história de Judas a enforcar-se, não é? E depois, não, isto não pode ser verdade, vou procurar outra vez e encontro o texto que diz o que tens a fazer, falo depressa. Não é? Quer dizer, Eu acho que tem não é piada. Eu acho que tem piada. não é a forma de ler a Bíblia, não, Hum. portanto, concordo perfeitamente com aquilo que Samuel disse, não podemos fazer compilações nem sequer da Bíblia. Ahm, acho que os nossos ouvintes também acho que aperceberam-se, não é? Porque já nos têm acompanhado nesta conversa. O nosso objetivo nunca é ter a última resposta a qualquer uma das perguntas que nós damos, é sobretudo tentar ajudar e dar o nosso contributo a estas questões que são questões importantes e que eu acredito que inevitavelmente nós vamos ter que lidar com elas de uma forma mais profunda e mais correta em certos pontos, não é? E acho que se eu posso terminar e depois eu vou-vos dar a ocasião de fazer uma última observação para concluir. O meu desejo pessoal era que a Igreja pudesse ser mais proativa e menos reativa às várias problemáticas que ela tem que lidar, Ellen White e todas as outras, não é? Mas sobretudo é este, que é uma questão se calhar um bocadinho mais interna, não é? Que afeta sobretudo adventistas, neste caso. Acho que era importante nós termos uma atitude mais proativa, mais transparente, já foi mencionado por vocês, mas acho que eu resumia se calhar nesta atitude proativo, pensar como é que nós podemos fazer mais, ir mais além, com mais profundidade e com mais intencionalidade também. Joca, algumas palavras para terminar? Sim, dizer que infelizmente a Conferência Bíblica de 1919 foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade perdida para ter uma conversa séria sobre o que é que significava o dom profético de Ellen White quando a profetisa já não estava viva, não é? E a forma como nós lemos a Bíblia, e hoje em dia as consequências estão à vista de todos. E deixo só apenas mais uma. Há todo um movimento dentro da Igreja Adventista que fala contra o método supostamente Histórico-crítico. histórico-crítico, não é? E isso vem claramente deste período da história americana. Portanto, a ligação é direta, não há dúvida nenhuma de onde é que não vem dos pioneiros adventistas, de forma nenhuma, vem deste período da história adventista. Obrigado, Samuel. Umas últimas palavras. Muitas vezes as pessoas que querem muito estar próximas de Jesus e da Bíblia encontram no fundamentalismo ou no fanatismo, se preferirem, o consolo. E normalmente são pessoas que têm boas intenções. E eu queria lançar aqui para a reflexão das pessoas em casa, que é quando a gente lê os Evangelhos, o fundamentalista e o fanático nunca é Jesus na história, são os fariseus. Jesus também não é um liberal, eu acredito que ele é o equilibrado da situação,
Mas queria deixar isto para as pessoas refletirem, que existem outras maneiras de a gente se aproximar de Deus sem ser através de polarizações e de extremismos, e que normalmente o extremismo nunca dá bons frutos, e a própria história da Igreja Adventista acho que testemunha disso. Obrigado por esta moagem do grão. Vamos voltar para o funeral de Ellen White, ouvir o resto da pregação. E o que é que eu digo agora, depois dessa introdução? Então, quero-vos agradecer a vocês por terem estado aqui. Quero também agradecer a todas as pessoas que ouviram até aqui o episódio. Não se esqueçam de deixar um like ou de deixarem a classificação nos diferentes plataformas de podcast. Estamos presentes no YouTube, no Spotify e agora também no Apple Podcast. Deixem também as vossas perguntas, será um grande prazer nós continuarmos a nossa rubrica de perguntas, mas com coisas que são dadas por vocês. E gostaria de anunciar que vamos ter um próximo episódio com o tema de Ellen White. Como vocês já sabem, sai sempre na primeira sexta-feira do mês. Foi o Café com Leite de hoje e até breve. Este Café com Leite foi moído no dia 22 de maio de 2023.